Olha só, Rafael, realmente, como você falou, né? Se a gente for pegar algumas pesquisas que saíram no sábado, aí na véspera da eleição, e comparar com o resultado das urnas, a gente tem cenários bastante diferentes. Em 15 das 26 cidades onde tinha pesquisas mais significativas, né, para esse segundo turno, a gente teve diferenças fora das chamadas margens de erro aí dos candidatos, né? Como você falou, a gente teve 3 capitais que tinham um empate cravado, e o resultado final foi bem diferente, com uma vitória muito mais folgada, né? Eu vou citar aqui alguns números só para quem nos acompanha ter essa ideia, né? Por exemplo, Porto Alegre, os institutos davam a Manuela com 51, o Sebastião Melo com 49. O resultado não só foi invertido, como o Melo teve 55 e a Manuela 45. Em Recife era 50-50, o João Campos terminou com 56 e a Marília Reis com 44. Em Vitória, é o exemplo do Espírito Santo, é o exemplo mais gritante. Era um empate cravado, 50-50, na última pesquisa divulgada, e o delegado Pasolini ele acabou sendo eleito, vencendo o petista João Coser, com uma diferença de 17 pontos percentuais, né? Uma diferença muito grande. O que a gente precisa primeiro entender, né? A comparação que se faz e que a gente vê na imprensa é a comparação entre o que a gente chama de voto válido. E aí tem uma primeira questão, né? O cálculo de voto válido na urna é uma coisa e o cálculo de voto válido na pesquisa é uma coisa um pouco diferente. Na eleição, o total de votos é quem vai votar, quem comparece lá e aperta na urna, né? E aí você desconta votos nulos e brancos e calcula o percentual de voto de cada candidato nesse total de votos, excluindo nulos e brancos. Quem deixou de votar, né, a chamada abstenção, nem entra nessa conta. E como você falou, a gente teve uma abstenção recorde aí de 29,5% na média do país, algumas capitais, como o Rio de Janeiro, passando de 35%. Numa pesquisa de intenção de voto, como é que é feito esse cálculo, né, de voto válido? A gente descarta quem diz que vai anular ou que vai votar em branco, e a gente descarta também o eleitor indeciso, né, aquele eleitor que, à véspera da eleição, diz que ainda não sabe em quem vai votar. Não necessariamente aquela pessoa que está indecisa vai invalidar o seu voto, ela pode escolher por um desses candidatos. Então, aí a gente já tem aí em torno de 4, 5 pontos percentuais que nas últimas 24 horas migram para algum dos candidatos. Pode ser dividido, pode ser mais para um, mais para outro. A gente não tem muito como calcular, projetar essa abstenção. O que a gente tem que lembrar também é que eu acho que é um outro fator que tem muito a ver com isso, é que as eleições municipais desse ano, e principalmente o segundo turno, elas foram realizadas no momento em que a pandemia de Covid-19 está acelerando fortemente no país, né? Tanto que a abstenção média aí nessas 57 cidades onde a gente teve o segundo turno, ela subiu de 23,1% para 29,5% entre o primeiro e o segundo turno, e ela ficou bem maior do que foi registrado lá em 2016, na última eleição municipal, que ela tinha sido só de 21,6%. Então, na comparação com 16, a taxa de abstenção cresceu em torno aí de 37%, é muita coisa. Como você falou, o Rio teve uma abstenção de 35,5%, mas para a gente ter uma ideia, por exemplo, em Copacabana, que é um bairro de... é muito moradia de pessoas aposentadas, pessoas mais idosas, a abstenção bateu incríveis 47%, ou seja, praticamente uma de cada 2 pessoas que na pesquisa estava dizendo que ia votar em candidato A ou candidato B, não apareceu no domingo para votar. Isso dificulta qualquer projeção.